Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Ester 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ester 1:2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, Ester 1:3. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Ester 1:4, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Ester 1:5, e acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Ester 1:6. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Ester 1:7. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. Ester 1:8. E o bebê era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Ester 1:9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Então, Ester 1:10. E, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizita, Ramona, Bigtá, Abigadá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Ester 1:11. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Ester 1:12. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ester 1:13. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Ester 1:14. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Ester 1:15. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Ester 1:16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ester 1:17. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio.
Esté 1,18. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Esté 1,19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esté 1,20. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Esté 1,21. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Esté 1,22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vejamos alguns comentários aqui que existe com relação ao capítulo 1 do livro de Esther. Nós temos aqui vários comentários. Vamos lá. O primeiro. 1:1. Refere-se ao capítulo 1, versículo 1 do livro de Esther. Assuero é o equivalente hebraico de Kashhayarsa, não sei pronunciar realmente. Alguma coisa assim. Kashhayarsa. O nome persa antigo do monarca que reinou de 486 a 465 a.C. Nas histórias gregas é chamado de Xerxes I. 1:2. Suzã, ou Susa, era desde tempos remotos um importante centro cultural, religioso e político. Dário, que viveu entre 522 a 486 a.C., escolheu a cidade para ser sua capital política e administrativa. Veja Neemias 1:1, anota. Vamos ler agora o comentário 1:3, se refere ao capítulo 1, versículo 3 do livro de Esther, né? Diz assim: Ciro, cuja mãe era Meda e o pai era persa, uniu os impérios Medo e Persa. Os costumes medos foram adotados pela corte persa, e os medos ocupavam cargos de proeminência no império. No tempo de Assuero, a Pérsia era dominante, de modo que seu nome aparecia primeiro. Compare com... tem uma referência aqui, mas não estou conseguindo entender. Esse Império Unido durou até 330 a.C., quando foi conquistado por Alexandre o Grande. A Pérsia antiga tinha como centro a religião correspondente ao atual Iraque e Irã. A antiga Média corresponde hoje ao Irã, Azerbaijão e Kurdistão. Comentário 1:5. Banquetes suntuosos. Eram oferecidos em diversas ocasiões. A data deste banquete, de 483 a 482 a.C., e sua duração sugerem que pode ter sido realizado por ocasião de um conselho de guerra para planear as campanhas militares contra a Grécia, de 482 a 479 a.C., mas que não tiveram êxito. Agora vamos ver o comentário do capítulo 1, versículo 6. O palácio em Suzã foi construído por Dário I, né? Pai de Assuero. Inscrições de sua inauguração, encontradas por arqueólogos e atualmente guardadas no Museu do Louvre, em Paris, confirmam a abundância de mobília e ornamentação luxuosas. Escavações revelaram que o rei recebia convidados num grande salão
separado dos aposentos particulares por um átrio. O salão continha 36 colunas e era ladeado por 3 pórticos, cada um com 2 fileiras de 6 colunas. Também foram escavados em Suzã restos de tijolos decorativos esmaltados em várias cores, que formavam grandes mosaicos de figuras humanas, leões e touros alados, esfinges e discos solares alados. De acordo com a documentação da época, os materiais usados para construir a Casa Real, cedro, ouro, marfim, lápis, lázuri, turquesa e mármore, foram tributos vindos de todas as partes do Império Persa. Agora vamos ver o comentário que se refere ao versículo 9. Né? Diz assim: segundo registros de historiadores gregos, a esposa de Xerxes se chamava Amestris. Alguns estudiosos procuraram identificar esse nome com a grafia grega de Vaste, ou mesmo de Esté. Outros acreditam que Amestris não era nem Vaste nem Esté, e que Xerxes tinha várias mulheres a quem chamava de esposa. Bem, o versículo 1, o capítulo 1, com relação ao versículo 10, o comentário é o seguinte: os eunucos eram homens castrados que guardavam harém, uma vez que a legitimidade dos filhos do rei era extremamente importante, nenhum homem, exceto os eunucos, podiam ter contato com o harém. Agora vamos ver o comentário com relação ao versículo 12. Diz assim: Heródoto, um historiador grego do período persa, se refere a Xerxes em termos nada elogiosos, descrevendo-o como um governante impaciente, irracível e dado a mulheres. A caracterização de Assuero no livro de Esther é coerente com essa descrição. Veja, versículo 12, e tem aqui mais 2 versículos, mas não está dando para entender bem. Agora, com relação aos versículos 13 e 14, diz assim: os sábios eram conselheiros oficiais presentes em todas as cortes do Antigo Oriente Próximo. A expressão entendiam dos tempos sugere que os sábios podiam determinar por adivinhações e pela astrologia o tempo mais oportuno para agir. Aí tem, veja Isaías 47, 13, Deuteronômio 2, versículo 27 e Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 15. Tanto Heródoto quanto Esdras, 7,14, registraram um grupo de conselheiros mais íntimos do rei, formado por 7 homens. Oficiais de escalões mais baixos, como Ramã, também tinha sábios para aconselhá-las. Veja, aqui tem uma referência, eu também não estou conseguindo entender. E agora com relação ao versículo 19, diz assim: devido à recusa em se apresentar ao rei, Vasti jamais teria permissão de entrar em sua presença novamente. Para alguns, esse fato foi mais do que a rebelião de uma rainha contra seu rei. Versículo 16. Os conselheiros do rei viram na atitude desrespeitosa de Vasti para com o seu monarca, que também era seu marido, uma possível influência negativa sobre a maneira como outras mulheres do reino responderiam a seus maridos, provocando desordem e discórdia nos lares de toda a terra. Versículo 17 e 18. E agora, com relação ao versículo 22, esse é o último comentário. Diz o seguinte: várias línguas eram usadas na época: o persa antigo, o elamita e dialetos babilônicos, bem como o assírio, árabe e dialetos indo-europeus. O aramaico era a língua de uso corrente para o comércio e a diplomacia em todo o império. A maior parte das inscrições do reino de Xerxes são trilíngues em persa antigo, babilônio, acádio e elamita. O império contava com um excelente sistema postal
que usava o revezamento de cavalos e de cavaleiros. Veja, uma referência que não deu para mim. Bem, gente, então nós concluímos assim a leitura, né, do capítulo 1 do livro de Esther, da Bíblia Sagrada. Bem, só nos resta agradecer mais uma vez, né? A palavra de Deus diz, em tudo dai graças ao Senhor, não é? Então, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigadíssima, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Bem, então, o nosso canal é a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir, ok? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta viva em teu altar.